e Salvador Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou: aquele que não se ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado
de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa R$ 1 bilhão, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live ou em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer uma oração para a gente dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @EG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no coração de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos, e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus.
Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Escolha um número agora de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Mas antes vamos fazer uma oração para dar início aos sorteios dos rebanhos. A oração é a oração de número 6. A oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, para que você faça parte deste rebanho, para a sua meditação com um livro e um capítulo. Hoje, o rebanho de número ímpar, 7, e de número 8, par. O livro é o livro de Joel, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas, do 1º ao 4º versículo. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninas por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo? Tiro esse dom, e todas as regiões da Filistias. E isto, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par.
Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 24 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 24 do livro de 1 Crônicas contém 31 versículos, que diz assim: os turnos dos sacerdotes, do 1º ao 4º versículo. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi, com Zosadaque dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se quem era mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiram dos filhos de Eleazar. 16 chefes de família dos filhos de Itamar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. O livro é Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Livro de Obadias contém um capítulo e 21 versículos. A ressurreição e felicidade de Israel, do 15º ao 18º versículo. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste assim, e se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a sua cabeça, porque como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo e os das casas de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. O livro é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio. Capítulo 22 do livro de 1 Reis. Capítulo 22 do livro de 1 Reis. Contém 54 versículos, que diz assim: aliança entre Josafá de Judá e Acabe, do 1º ao 4º versículo. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que
Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo à peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo, como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. O livro é Zacarias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 5 do livro de Zacarias. Capítulo 5 do livro de Zacarias contém 11 versículos. A sexta visão, o rolo voante. Do primeiro ao quarto versículo. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando e que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da oferta. A oferta de número 55. Oferta de número 55. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 55. Prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os segmentos de fé de igreja na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus o Cristo, o líder geral em todas as diversidades de ministérios que tem na Bíblia Sagrada, ele tem que ser um apóstolo reconhecendo, se apresentando e tendo atividade que confirme esse título de apóstolo. E muita atenção, pois apóstolo não tem permissão para ungir nem nomear ninguém a pastor nem pastora. E lembre-se que ninguém do Novo Testamento, além do Senhor Jesus o Cristo, foi ungido ou nomeado ou se apresentou como sendo um pastor. Porque é um só rebanho e um só pastor em todos os ministérios, como está escrito em João 10, de 11 a 16, e Salmos 23, de 1 a 6. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 16, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E caso você possua ou não esse título e é um verdadeiro homem ou mulher do nosso Senhor Deus, entre em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus,
com o título que são permitidos para nós, seres humanos, e recebendo o seu salário como manda nas Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 1. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares e que estiverem junto conosco nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. O livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Capítulo do livro de Jonas, capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos. Oração de Jonas no ventre do peixe, do 1º ao 4º versículo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. O livro é Ageu, 2 capítulos. Vou sortear o capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo, do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitartes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicense contém 18 versículos. Exortação
a prática da santidade. Do 1º ao 4º versículo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanta maneira, porque deveis viver e agradar ao Senhor Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade do Senhor Deus, a vossa santificação, que vós os benteais da prostituição, que cada um de vós sabeis possuir o próprio corpo em satisfação e honra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho do número 14 par. O livro é de Salmos 150. 150 capítulos. Salmos, 150 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Salmos. O capítulo do livro de Salmos é capítulo 136. Capítulo 136. Capítulo 136 do livro de Salmo contém 26 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. A misericórdia do Senhor Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. O livro é Esdras, 10 capítulos. O livro de Esdras, 10 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras contém 24 versículos. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Do 1º ao 4º versículo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que se voltaram do cativeiro, edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificamos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram e o povo de Judá, inquietando no edificar. Glórias ao nosso Senhor. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. A oferta é de número 4. Oferta de número 4. Oferta de número 4. Nossa quarta oferta é sobre as 12 atividades do Reino Celestial do Senhor Jesus, o Cristo.
na qual a atividade 12 possui 12 capítulos da Bíblia Sagrada. E se nós te examinarmos e você não estiver adulterando nenhum desses 12 capítulos da Bíblia Sagrada, você vai receber uma oferta de R$ 1.000.000 em dinheiro. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos sortear mais uma música, uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da Tua palavra para receberem as suas bênçãos e abundâncias. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa tocar no seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação no final dessa live. Seja muito bem-vinda, Maria José. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Escolha um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. O livro é Malaquias, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu percussor, do 1º ao 4º versículo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Escolha um número, mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. O livro é de Abacuque, 3 capítulos. Do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque.
do 1º ao 4º versículo. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o Senhor. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Mentaliza aí o número de 1 a 20. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos. Não se deve fazer acepção de pessoas, do 1º ao 4º versículo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também outro pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disseste, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos travos dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Vamos a mais um livro. O livro é Oséias, 14 capítulos. O livro de Oséias, 14 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Oséias, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Oséias. Capítulo 2 do livro de Oséias contém 23 versículos. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro é de Cantares, 8 capítulos. Eu sorteio do livro de Cantares, capítulo 7 do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos, do 1º ao 4º versículo. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filhas do príncipe. Os nemeios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida, e o teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora
a mais uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é oração de número 2. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como os livros de Salmo, as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Com o livro em um capítulo no final desta live. O livro é Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. O capítulo é o capítulo 37 do livro de Ezequiel. Capítulo 37 do livro de Ezequiel contém 28 versículos. A visão de um vale de ossos secos. Do 1º ao 4º versículo. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo de número 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo de número 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Do 1º ao 4º versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, palavras eles, o juízo lavados, a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se o Senhor Deus não poupou anjos quanto pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro.
Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Sorteio. O capítulo é o capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Capítulo 6 do livro de Eclesiastes contém 12 versículos. Do 1º ao 4º. Ao mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem o Senhor Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falte de tudo, quanto a sua alma deseja. Mas o Senhor Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho coma, também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é João, 21 capítulos. Livro de João. O sorteio. Capítulo 10 do livro de João. Capítulo 10 do livro de João contém 42 versículos. Jesus, o Senhor Jesus, o bom pastor. Em verdade, vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes conhecem a voz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Romanos, 16 capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao sorteio do capítulo 13 do livro de Romanos. Capítulo 13 do livro de Romanos contém 14 versículos. Da obediência às autoridades, do 1º ao 4º versículo. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda do Senhor Deus, e as autoridades que existem fora por ele instruídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação do Senhor Deus, e que não resiste trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro do Senhor Deus para teu bem. Entretanto, se fizeste o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro do Senhor Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter, no mínimo, para ter material de trabalho para receber as recompensas.
Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos ao sorteio agora dos 20 números. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos ao sorteio. Mentalize o número de 1 a 20. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 24. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 22. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 5. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 136. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 37. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 10. E por último, você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 13. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, se inscrevendo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja, @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na igreja, @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na igreja, @igrejas benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente
após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando ao contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Fiquem todos na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um que ficaram aqui comigo nesta live até o final. Sejam todos muito bem-vindos na próxima e aguardo vocês na próxima. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.